a taxa de sucesso de um Bolsa Família não deveria ser a quantas pessoas estão usando, deveria ser quantas pessoas deixam de precisar. Não tem programa social melhor do que emprego. Não tem pedágio mais caro do que eu não conseguir transitar numa rua. Que o pessoal de direita não é a favor de auxílios. Sim. Nós não somos contra auxílio, nós somos contra auxílios eternos. Se você tem condição de dar um auxílio para essa pessoa, a taxa de sucesso de um Bolsa Família não deveria ser a quantas pessoas estão usando, deveria ser quantas pessoas deixam de precisar. Ótimo. Né? Essa é a taxa de sucesso de um programa social. Aí ele está funcionando. Se cada vez mais pessoas precisam disso, isso se torna uma comodidade para elas, e você vê, tem cidades aí em Norte e Nordeste que tem 80% da população que tem Bolsa Família e não trabalha, porque é muito cômodo isso, né? E elas teriam total capacidade, e aí veio a contrapartida disso, de se fosse um país desburocratizado, que desse a oportunidade de todo mundo trabalhar, que não roubasse o meu FGTS e depois me devolvesse em forma de empréstimo, que, pega, ó, eu vou pegar o teu dinheiro, tá? E eu vou te dar de volta em forma de empréstimo. Tu vai pagar ele 2 vezes e meia. Cara, é muita criatividade, né? Se fosse um país que desse a oportunidade das pessoas gerarem a própria renda, e aí tá a grande sacada. Não tem programa social melhor do que emprego, do que a pessoa ter a própria renda, do que ela mesma poder se sustentar. Se a gente conseguir chegar, e aí sim é uma utopia, né? Se a gente conseguir chegar nesse nível, não tem mais necessidade de nenhum tipo de auxílio do governo. Aí o governo pode focar de verdade em as questões básicas, que é saúde, segurança e educação, né? E defesa dos territórios, talvez seja esses 4 pontos. Eu nem coloco muito infraestrutura aqui, acho que a infraestrutura devia ser cedida para a iniciativa privada também, sabe? E aí faz concessões e tu vê as rodovias duplicadas, concedidas, e compara com as não concedidas. Tá, gente, é óbvio, não tem pedágio mais caro do que eu não conseguir transitar numa rua. Sim. Né? Então essa é a grande diferença, porque e aí você tem, hoje Santa Catarina tem o menor índice em relação Bolsa Família com carteira assinada, 10 carteiras assinadas para cada Bolsa Família. E você tem estados onde você tem 3,5, 4 Bolsa Família para cada carteira assinada. E aí você tem essa... Cada carteira? Né? E aí você tem um cenário paternalista onde essas pessoas estão sendo controladas, onde isso é uma compra de voto velada, eu vou continuar votando em quem mantém esse meu sustento aqui, ela fica na informalidade, né? Porque daí se ela conseguir um emprego, se ela tiver uma carteira assinada, se ela emitir uma nota fiscal, ela pode perder aquele benefício. Né? E aí você gera todo um cenário muito ruim para o futuro da economia. Né? Você não está incentivando as pessoas a trabalharem, a criar suas empresas ou a serem um bom funcionário. Né? Tudo isso, esse é o ponto principal. Talvez seja isso que falta na visão que eu considero errada da esquerda. Uhum. Né? Não é o Estado grande ajudando todo mundo, é o Estado mínimo dando oportunidade para cada um fazer o seu. Né? Isso sim é o que é o ideal. E é isso que a gente luta, né? Essa é a visão do liberalismo econômico e que funciona tu vê o que é a Argentina, a transformação da Argentina em 2 anos, né? É só ver nas praias. Quantos argentinos tinha 2, 3 verões atrás? Esse verão agora, era uma galera, era muito argentino, e gastando. O Brasil ficou barato para eles, né? Então é muito claro que essa visão Estado grande, socialista, paternalista, ela não funcionou em lugar nenhum. Nenhum país que adotou isso funcionou. Aí você pega o contrário, estados que dão liberdade para você. Ó, se tem essas regras, taca-lhe pau, vai lá. Fez errado? Toma-lhe multa. Tá certo? Tem que ter o exemplo. Né? Mas aí você dá liberdade para as pessoas e nivela elas pelo bom e não pelo ruim, que é a nossa legislação hoje, você tem um país que se desenvolve, IDH super alto, pessoas que têm uma liberdade econômica, uma qualidade de vida muito melhor, e tem uma série de países que a gente pode citar como exemplo. Então, o Brasil é um país gigante, continental, de diferenças grandes. Ele é todo centralizado em Brasília. A lei que é feita lá, ela vale para o Acre, para o Mato Grosso do Sul, para a Bahia, para Santa Catarina. A mesma lei, são realidades completamente diferentes. Né? Então a gente precisa de uma autonomia melhor dos estados. Isso a gente briga também, a gente tem um projeto de lei para melhorar a autonomia dos estados. E é uma ação popular que a gente precisa de que metade das assembleias legislativas do Brasil assinem, 14. 11 já assinaram.
né? Então esse é um programa que chama Respeita Catarina, que a gente criou. Nós vamos entregar lá em Brasília para a gente começar esse processo de discussão desse pacto federativo, né? Dessa redistribuição de recursos, que isso é outra coisa assim que nos machuca muito. Santa Catarina é o segundo estado que tem o menor retorno de investimento, só perde para São Paulo. Nós mandamos R$100 e recebemos em torno de 19 de volta em investimento. São Paulo manda 100 e recebe 9. Né? Então, os dois estados que menos têm esse retorno. Enquanto tem estados que mandam 100 e recebem 260, R$300. Nós estamos sustentando isso. E aí o que acontece? De novo, um comodismo de um ciclo vicioso que não dá chance desse pessoal ter a sua liberdade de gerar a sua própria renda e eles ficam acomodados. Isso é ruim para eles, com certeza. Tem total capacidade de desenvolver sua própria empresa, de trabalhar, mas não, é muito melhor chegar no fim do mês e pegar o Bolsa Família. Muito melhor, muito mais cômodo. Eu faço um bico aqui, vendo um negocinho ali e tal, mas não me formalizo. Né? E aí a gente tem isso continuamente acontecendo. Enquanto nós aqui, em Santa Catarina, tem essa característica que é ruim também, eles se viram. Isso é muito comum. Não, catarinense se vira. E a gente é penalizado por ser eficiente, né? Então, eu não estou falando que a gente é melhor que ninguém. Estou falando que a gente tem uma característica até de imigração e de pensamento que nos trouxe numa realidade hoje do que é a realidade de muitos estados. Mas que ninguém aqui é melhor do que lá. A questão é que lá eles estão sendo condicionados num formato coronelista há muitos anos e que precisam se desvencilhar disso, senão já é inviável, né? Mas vai chegar no caos no momento em que não tiver mais dinheiro para pagar o funcionalismo público por conta dessa ingerência, aí talvez a gente tenha alguma transformação, porque quando faltar o dinheiro no bolso do deputado federal, do senador, aí vai ter alguma mudança. Sim. Mas até lá, é esse trabalho formiguinha que a gente vai fazendo para tentar mudar a nossa realidade, baixar a cabeça, trabalhar e funcionar apesar do governo.